Nós temos na nossa vida 3 ciclos importantes, mas o ciclo formativo, que vai do nascimento até os 27 anos, é o mais importante, porque é nele que nós vamos formar o nosso caráter, a nossa personalidade. E é nesse momento da nossa vida que nós vamos adquirir os frutos que nós vamos colher, né, futuramente, na nossa idade mais madura, e também é onde nós criamos os nossos traumas, as barreiras que muitas vezes impedem o nosso sucesso. Então, quem nasceu, por exemplo, em janeiro e outubro, é uma criança que é super independente, ela vai desenvolver a sua própria personalidade, né? É aquela criança que muitas vezes você precisa até segurar, porque ela quer ser independente demais, ela quer fazer as coisas sozinha. Então é uma criança e que tem a influência da figura paterna. Ela pode ter um pai autoritário, mas ela se identifica muito, né? As pessoas de janeiro e de outubro se identificam muito com a figura paterna e podem ter algum tipo de problema com a mãe, né? Alguma divergência com a mãe, alguma dificuldade com a mãe. Quem nasce em fevereiro é uma criança que tem uma influência da figura materna, né? Pode ser também uma avó, uma pessoa que criou, uma irmã mais velha que criou, né? Então ela se identifica muito com a figura feminina, quem nasce no mês de fevereiro, né? E pode ser até uma criança muito tímida, muito insegura, e também pode ter uma mãe muito rigorosa. Quem nasce em março ou em dezembro é uma criança alegre, uma criança comunicativa, uma criança criativa. Ela vai desenvolver muitas habilidades e ter muitos amigos. Então, se você tem aí um filho que nasceu em março ou em dezembro, estimula a criatividade, porque é uma criança que pode desenvolver essa habilidade e isso pode futuramente se tornar até uma profissão. Quem nasce em abril, né? É um período mais difícil para uma criança, porque logo cedo ela vai ter que assumir responsabilidades, né? Ou com trabalho, isso eu estou dizendo no período formativo até os 27 anos, né? As coisas não são muito fáceis para quem nasce em abril. Essa pessoa tem um começo de vida com um pouco mais de sacrifícios e responsabilidades. Quem nasce em maio pode ser uma criança inquieta, né? Então, nesse período do 0 aos 9, 9 aos 18, 18 aos 27 anos, é um período com muitas mudanças, né? Então, pode ser uma mudança de residência, uma mudança de escola, ou até pais que se separam nesse primeiro ciclo da vida, né? E às vezes a pessoa do mês de maio, quando adolescentes, eles são cheios de dúvidas, né? Podem ser instáveis, né? No emprego ou na decisão de que carreira ela vai seguir. Quem nasce em junho é um ciclo de quem se casa cedo ou tem muitas responsabilidades em casa, né? Pode ser uma pessoa que assume responsabilidades cedo com relação à família, né? Então, quem nasce no mês 6 pode ter posteriormente, né, depois do período formativo, uma vida cheia de responsabilidades. Quem nasce no mês 7, no mês de julho, normalmente é uma criança mais madura, mais fechada, às vezes até confundida com tímida, né? Às vezes, né, que nada é receita de bolo, é uma pessoa que tem, é uma criança, uma jovem que tem dificuldade em se expressar. São crianças mais fechadinhas, mais estudiosas, mais curiosas e que têm muito mais facilidade em se relacionar com pessoas mais velhas, né? Eles gostam de se relacionar com pessoas mais de idade, pessoas mais cultas, não tem muita facilidade em se relacionar com pessoas da própria idade. Quem nasce em agosto pode ter sido uma criança que quer ver, que tudo que ela vê, ela quer, né? Então, recomenda-se aos pais que têm filhos nesse ciclo que não deixem muito dinheiro na mão, mas que ensinem já desde criança
a usar, né, a dar valor ao dinheiro, porque se ela não der valor ao dinheiro logo cedo, ela pode ter futuramente problemas com dinheiro. Quem nasce em setembro é um período difícil, são crianças mais medrosas, mais assustadas, mais emotivas. Podem ser crianças até que não se sintam amadas, né? Porque a pessoa que nasce em setembro, ela tem muita sensibilidade espiritual. Então, às vezes é uma criança assim que vê, que enxerga e acaba sendo mais medrosa. E novembro, né, você não deve reduzir, porque é o mês 11, e 11 a gente nunca reduz. É difícil para uma criança viver nesse período sobre as vibrações do 11, porque o 11 é um número mestre, que traz inspiração, sensibilidade, liderança, né? E pode levar essa pessoa, quando criança ou quando adolescente, a fugas, se não trabalhar desde cedo o lado espiritual. Tá? Então, essa foi minha dica de hoje sobre o ciclo formativo, que é o mês de nascimento e a influência que ele traz na sua vida, se você já passou, né, do ciclo formativo ou se você ainda está vivendo o ciclo formativo que vai do nascimento até os 27 anos.